eu gostaria que os irmãos estivessem meditando comigo no texto bíblico do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2. Eu quero me direcionar aos casais, eu quero me direcionar à família e quero ser boca de Deus para ser bênção para a vida de vocês. Capítulo 2 do livro de São João nos diz assim: As bodas de Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achou-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas. E eles lhe encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles lo fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Oremos a Deus. Pai santo, Pai bendito e eterno, te peço a tua graça, teu poder, a tua misericórdia. Ó Espírito Santo, ilumina nossa mente, ilumina nossa vida, abençoe a vida desses irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem. Ó Senhor, transforma os matrimônios. Abençoe, Senhor, cada família, cada lar, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que mensagem maravilhosa. Jesus está participando ali de um matrimônio. Jesus foi convidado a um casamento. Então, algumas lições que podemos tirar desse texto. A primeira lição é que você necessita convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Às vezes, oramos para que Deus organize o matrimônio, as festas, os convidados, o bolo, o salgado, o buffet, enfim. Nos preocupamos só para aquele momento da cerimônia, para aquele momento da festividade. Mas devemos convidar Jesus antes já do matrimônio, no momento que você ainda não está nem namorando. Convidar Jesus a fazer parte do noivado. Convidar Jesus a fazer parte do nosso matrimônio. Jesus tem que fazer parte antes, durante e depois, para evitar as crises, para evitar acabar com o matrimônio, porque as crises vão vir, é verdade, as crises vão vir, mas o matrimônio vai resistir se tiver Jesus ali, se tiver Jesus como centro, se tiver Jesus ali tocando, né, nas partes mais íntimas, nas partes que vai estar trazendo tristeza, amargura, que vai estar rompendo, que vai estar denegrindo, que vai estar adoecendo o matrimônio e a família. Então devemos convidar Jesus a fazer parte desse matrimônio, não convidar Jesus só para festa, só para um momento de alegria. A presença de Jesus no matrimônio que vai trazer a felicidade tão sonhada. A presença de Jesus no matrimônio que vai fazer com que esse matrimônio venha a durar até que a morte o separe. Então a primeira lição, convidar Jesus não só para a festa do casamento, do matrimônio, mas convidar Jesus para o seu matrimônio, convidar Jesus para estar no seu lar, convidar Jesus para estar na sua família. Entendeu? A segunda lição que podemos tirar desse texto está no verso 3. Leia o verso 3 comigo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. A segunda lição que podemos tirar desse texto: a presença de Jesus em nossa vida supre as necessidades e evita os conflitos.
Hã? O que está faltando na sua vida? Hã? Porque nesse matrimônio estava faltando vinho. O vinho na Bíblia representa a alegria, o gozo, né? Então, está faltando gozo, está faltando alegria, está faltando a paz, está faltando aquele amor. Está faltando o quê? Jesus supre essa necessidade. Jesus faz reacender a chama daquela paixão, daquele amor, né, que você tinha, agora não tem mais. Eu não sei quanto tempo você tem de casado, eu não sei se você ainda vai se casar, mas eu sei que Jesus supre as necessidades. Jesus sempre entra em cena quando ele está presente, uma vez que você convidou ele a fazer parte da sua vida. Então ele vem e supre, não só nesse momento de Caná da Galileia, mas também na multiplicação dos pães e os peixes. Ele multiplicou os pães e os peixes. Enfim, Jesus é a peça fundamental, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é aquela pessoa que não pode faltar, porque ele supre as necessidades. E também, como vimos aqui, Jesus evita o conflito. Imagine, mal começou o casamento, ia começar um jogando a culpa no outro, mas você não calculou direito a quantidade de vinho, você não fez a compra direito, e é no nosso dia a dia que vai deteriorando, que vai acabando com o nosso amor, com o nosso relacionamento. São aquelas palavras que vão ferindo, são aquelas atitudes que vão trazendo tristeza, vai sendo esquecido aquele romantismo todo do princípio, e vão agora se convertendo em dois gladiadores dentro de casa. Mas Jesus, ele supre a necessidade e evita o conflito. Foi no momento que tinha faltado vinho, Jesus foi ali e supriu a necessidade e evitou já aquela tragédia, porque todo casamento que se acaba, que se rompe, que se divide, que chega ao divórcio, é uma tragédia. É uma tragédia para as famílias que se envolveram, a família do esposo, a família da esposa, e uma tragédia pessoal para cada um. E é uma tragédia para o plano de Deus, porque o casamento é projeto de Deus. O casamento foi ideia de Deus. Desde o Éden, Deus viu que Adão estava só e preparou uma ajuda idônea para ele. E Eva veio para completar a felicidade do homem. É um completando o outro, e a presença de Deus nutrindo e fazendo com que essa união venha a ser estável, venha a ser de bênção, venha a ser de gozo. Eu não estou falando aqui que não terão problemas. Sim, os problemas existem e virão. Eu estou falando que Deus vai trazer solução ou trazer estratégia para estar suportando e superando as adversidades da vida que elas existem. E a terceira lição que podemos tirar do texto está aí no verso 5, que fala o seguinte: a mãe de Jesus então falou, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Né? Então a terceira lição que podemos tirar, que devemos nos apressar para diagnosticar as crises que atingem nossa família e o nosso matrimônio. Não esperar essa ideia que o tempo sara tudo é um equívoco, é uma mentira. Se Jesus não sara, não tem tempo que venha estar curando, venha estar sarando um rompimento, uma ferida deixada por uma atitude equivocada. É claro que existe o processo do tempo, mas uma vez que foi aplicada a medicina. Então, uma vez que foi aplicada a presença, a graça do Espírito Santo, a palavra de Deus, uma vez que foi atendido a necessidade, aí sim o tempo pode estar aí cooperando, porque é um processo de cura. Mas se a gente não diagnosticar a crise, deixar que, não, isso com o tempo passa, não. O tempo não vai sarar, o tempo não vai ser o remédio. Tem coisas que necessitam ser confrontadas, tem coisas que necessitam ter a palavra perdão, tem coisas que necessitam ser expressadas, porque quando você guarda algo no seu coração que vai te trazer dano, isso vai produzindo morte no seu coração. Diz a palavra do Senhor que não podemos deixar aí nenhuma raiz de amargura, que não podemos colocar o sol sobre a nossa ira. Então, não permite passar mais tempo.
somos adultos. Matrimônio é para adultos. Matrimônio não são para as crianças e adolescentes. Matrimônio é para pessoas adultas que sabem o que quer, pessoas adultas que não necessitam estar escondendo ou mascarando as tristezas, os desapontos, as desilusões, as coisas que estão aí trazendo morte para o seu matrimônio. Então preste bem atenção, não permita que o seu matrimônio, não permita que o seu lar venha a ser destruído. Ao identificar um problema, a identificar uma crise, a identificar uma situação que vai trazer destruição para a sua vida, entre rápido com o remédio, busque ajuda, busque o seu pastor, busque, se necessita, um psicólogo, mas busque alguém que tenha a ferramenta para ajudar. No caso aqui, a gente necessitamos buscar Jesus. Eu conto que vocês já têm a Cristo. Uma vez que tem a Cristo, existem homens e mulheres de Deus para estar nos ajudando, conforme aí esse grupo de casais, a liderança dos casais, o pastor da igreja, enfim, busque ajuda e não permita que essa bola se converta numa grande bola de neve. Amém? Outra lição que podemos tirar desse verso 5 é que a mãe de Jesus falou o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Então a gente tem que levar o problema à pessoa certa, vai de acordo com essa instrução que falamos no terceiro conselho. Devemos levar o nosso problema à pessoa certa, a pessoa que tem a peça de reposição, a pessoa que tem a resposta, a pessoa que tem a cura. E eu não vejo nessa terra outra pessoa que resolva problemas impossíveis. O nome dele é Jesus de Nazaré. É isso aí. Se você tem um problema no carro, você não vai levar o seu carro a uma farmácia, você não vai levar o seu carro a um supermercado, você vai levar o seu carro no mecânico, onde ele sabe que o carro está com defeito e vai tirar a peça que está com defeito e colocar uma peça nova. Tem as peças de reposições, o mecânico autorizado, o mecânico que já foi especializado, estudou para aquela situação, para aquela marca de veículo. E no coração só existe uma pessoa que tem peça de reposição. O Espírito Santo de Deus prometeu, a palavra do Senhor, ele tirar o coração de pedra e colocar um coração novo. Às vezes você tenta falar tanta coisa para o seu esposo, ele não escuta, porque já tem o coração fechado. Às vezes você tenta aconselhar a sua mulher, ela não te ouve. Mas fale agora do seu esposo a Deus. Fale do seu esposo, da sua esposa, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele sabe como agir, confie nele. Diz a palavra do Senhor, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, Ele cuida do seu lar, Ele cuida do seu matrimônio. Então leve o seu problema à pessoa exata, à pessoa certa, o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele tem levantado ministérios para poder estar nos assessorando, nos ajudando numa crise matrimonial. Então, busque aí o seu pastor, busque aí o líder de casais, busque a Deus, e em Deus eles vão te ajudar. Porque às vezes a luta, quando estamos só numa luta, é muito difícil. Mas quando temos um companheiro, um casal nos ajudando a orar, um casal nos escutando, é uma bênção. Então busque aí o seu líder, busque o pastor para estar diagnosticando, ajudando a você a superar essa crise. Deus não desistiu de você e tampouco desistiu do seu lar e do seu matrimônio. E vamos aqui para a última, não quero cansar muitos irmãos, para a última lição desse texto, que está aí do verso 5 ao verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, no toque aí desse verso 5. Então ela, Maria, falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. E Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai a água e levai o mestre-sala. E eles assim o fizeram. Qual é a lição que tiramos desse texto?
Para Jesus operar um milagre em nossa vida, para Jesus operar um milagre no nosso matrimônio, no nosso lar, precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos obedecer às instruções do Mestre, as instruções do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que ele falou na palavra, nas orientações, nos conselhos, coloque em prática. Os serventes viram que eram talhas de pedra, né? Que não tinha nada, estavam vazias. Pergunta é, você está cheio de quê? Está cheio de ódio, está cheio de tristeza, de incredulidade, de raiva. Necessita estar vazio, necessita esvaziar. E nos esvaziamos quando desabafamos com alguém. Quando tiramos aquele peso que está no nosso coração. Tu pode fazer isso através da oração, tu pode fazer isso através do aconselhamento. Mas faça isso. Primeiro necessitamos esvaziar para poder encher. E uma vez que está vazio, necessitamos encher. Encher da presença do Espírito Santo, encher da palavra de Deus, encher das promessas do Senhor. Ai, promessa para a sua vida, ai, promessa para o seu matrimônio, para o seu lar. E uma vez que colocou água, água é sinônimo da palavra de Deus, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que uma mulher que tinha problema nos relacionamentos, a samaritana, ela já teve 5 relações, 5 tentativas de ser feliz no matrimônio, até que ela encontrou o autor do matrimônio e falou: mulher, se você conhecesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Então, não são as quantidades de relações, de matrimônios, não. É a graça de Deus sobre a nossa vida. A perseverança de continuar lutando. A graça do Senhor para superar as adversidades. Então aqui existe uma obediência à palavra. Não importa, às vezes, não entendemos as orientações, mas devemos estar obedecendo as instruções à palavra de Deus. Aquela mulher samaritana foi transformada, deixou seu cântaro e já foi falar de Jesus aos samaritanos. Esses serventes, eles não questionaram o que era água, estava faltando vinho, mas eles obedeceram trazendo água. Ao obedecer a palavra do Senhor, ao caminhar na obediência, Deus transformou a água em vinho. Ao você obedecer a palavra do Senhor, Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Deus vai transformar esse divórcio em restauração. Deus vai transformar essas trevas em luz. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para restaurar, para salvar. Quando Jesus entra na nossa vida, entra paz. Quando Jesus entra na nossa vida, entra luz. Quando Jesus entra em nossa vida, entra o reino de Deus. Então, convide a Jesus a fazer parte da sua vida. Convide a Jesus a fazer parte da sua família. Convide a Jesus a fazer parte do seu matrimônio. Não questione a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Quando tiver um problema, não demore muito a trazer a solução, a buscar socorro, a pedir ajuda. Não. Ataque já, hoje mesmo. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Então é isso que eu tinha para vocês aí. Creio que é de bênção para a vida de vocês. Um abraço desde aqui de Valdemoro, a cidade da resistência, a cidade que Deus nos colocou para servir a Ele. Um abraço e um beijo no coração de cada um. A paz do Senhor.